Alguém tem alguma pergunta? Acho que é algo que realmente precisa ser discutido, porque é quase um milagre estarmos perto de conseguir. Por favor. Senhor presidente, o senhor teve sua ligação com o primeiro-ministro Netanyahu. O senhor acabou de mencionar o Irã, discutiu sobre o Irã. O senhor discutiu o Gaza. Discutimos. Guerra Gaza. Sim, discutimos muitas coisas e foi muito bem, muito tranquilo. Vamos ver o que acontece. Sabe, estamos tentando fazer algo com um país sobre o qual acabamos de falar, o Irã. Acho que você deveria negociar isso, talvez você seja melhor. Acho que vou te mandar hoje. Que boa ideia. Essa poderia ter sido a ideia do dia. Vamos pedir para o Derek levantar e negociar. Eles são bons negociadores, mas são duros. Às vezes eles podem ser duros demais, esse é o problema. Então, estamos tentando fazer um acordo para que não haja destruição e morte. E nós dissemos isso a ele, e eu disse isso a ele, e espero que seja assim que funcione, mas pode não ser assim que funciona. Descobriremos em breve. Sim, por favor. Senhor presidente, em 2020, quando falava sobre a agitação nas cidades americanas, o senhor disse: temos que seguir as leis. Não podemos convocar a Guarda Nacional a menos que sejamos solicitados por um governador. O que mudou? Por que esta situação é diferente a ponto de não consultar o governador Newsom? A maior mudança em relação àquela declaração é que temos um governador incompetente. Falei sobre governadores, mas não sobre ele. É um governador incompetente. Olha o trabalho que ele está fazendo na Califórnia. Está destruindo um dos nossos grandes estados. Se eu não tivesse me envolvido, se não tivéssemos trazido a guarda, e nós traríamos mais se fosse necessário, porque precisamos garantir que haverá lei e ordem. Você tinha um desastre acontecendo e agora eles admitem que foi um desastre. Eu assisti ao chefe ontem, que por sinal é um bom homem, e ele disse: bem, tivemos sorte de ter feito isso porque eles estavam sobrecarregados. Você viu o que estava acontecendo? Então fizemos a coisa certa. Todo mundo concorda com isso. Mas você tem um governador que deixou a cidade queimar, não quis que a água fosse enviada para lá. E eu enviei bilhões de galões de água. Eu queria fazer isso no primeiro mandato. Eles não quiseram fazer isso. Eu não sei, eles dizem que é por razões ambientais, mas não havia razões ambientais. Eu acho que é só uma filosofia política, mas é uma sorte para o povo de Los Angeles e da Califórnia que fizemos o que fizemos. Conseguimos fazer isso bem a tempo. Ainda está fervendo um pouco, mas não muito. Sim, por favor. Que crime ele cometeu para justificar sua prisão? Que crime o governador Newsom cometeu? Um crime que ele cometeu? Sim, para justificar sua prisão. Eu acho que o principal crime dele é concorrer ao cargo de governador, porque ele fez um trabalho tão ruim. O que ele fez com aquele estado é como o que Biden fez com este país, e isso é bem ruim, é a filosofia errada. Há centenas de milhares de imigrantes ilegais, muitos deles prisioneiros, estão ocupando seu sistema de saúde, estão ocupando espaço nas suas escolas, estão ocupando seu hospital. E em muitos casos eles são criminosos e precisamos fazer algo a respeito. E estamos fazendo algo a respeito. Quero agradecer aos incríveis patriotas do ICE, ao Tom Homan, que tem sido incrível, e a Kristi Noem, igualmente incrível. O trabalho que eles estão fazendo é como um erro não forçado. Não havia motivo para isso. 21 milhões de pessoas foram autorizadas a entrar em nosso país e muitas dessas pessoas eram criminosas. E é uma pena, mas estamos tirando eles daqui. E eu diria que acho que é uma questão de 95-5, assim como tantas outras questões, 95-5. E os democratas perderam uma eleição por uma margem esmagadora porque estão do lado errado das questões. Quero dizer, essas, nem dá para conceber que alguém faria o tipo de coisas que ele fez. E então, sabe, você fala sobre projetos? Eles querem construir um trem indo de São Francisco até Los Angeles. E está custando centenas de bilhões de dólares a mais do que eles achavam que ia custar. É inacreditável. Para o Brad e para as pessoas sentadas aqui, vocês acreditariam que um trem que era para custar X dólares pode acabar custando 100 vezes X? Isso teria pago por cerca de 50 milhões de crianças americanas. Você tem razão. 50 milhões de crianças americanas em vez de uma ferrovia de 5 quilômetros que nunca foi construída. Poderíamos ter colocado Lincoln no comando sem nenhuma experiência. Ele teria feito um bom trabalho. Eu garanto isso a você. Tudo bem, por favor, Peter? Parece que Gavin Newsom gosta da atenção que está recebendo de você agora.
Se você olhar para a história recente, alguém que estava concorrendo à presidência, você que foi preso e teve uma foto de ficha criminal, pode-se argumentar que politicamente isso acabou te ajudando? Você está preocupado com isso neste momento? Falar sobre ele ser preso pode ser útil para suas perspectivas políticas, porque muita gente acha que ele quer estar exatamente onde você está. No meu caso, foi uma caça às bruxas e todo mundo sabia e eu consegui explicar isso. Caso contrário, eu não estaria aqui. Foi uma verdadeira caça às bruxas. Acabei de provar que foi uma caça às bruxas. Você vê o que aconteceu no caso dele, é muito óbvio. Você olha para o que aconteceu entre os incêndios, eu poderia citar 10 coisas agora. Falamos sobre os trens, falamos sobre todos os custos na Califórnia, você fala sobre todas as pessoas que estão chegando e destruindo a vida de todos os outros. Então, não, eu não acho que isso vai ajudá-lo. Na verdade, acho que isso é muito ruim para ele. No momento em que estávamos entrando aqui, o governador e o procurador-geral do estado disseram que vão processar você por enviar a Guarda Nacional e eles estão dizendo que não há invasão, não há rebelião. O presidente está tentando fabricar caos e crise no local para seus próprios fins políticos. Federalizar a Guarda Nacional da Califórnia é um abuso da autoridade do presidente, segundo a lei. Bem, você sabe, né? Interessante. Você assistiu aos mesmos vídeos que eu. Carros pegando fogo por toda parte, pessoas em tumulto. E, aliás, nós paramos isso. Conseguimos melhorar bastante, mas ainda assim parecia bem ruim. E ao assistir aos vídeos ontem à noite, as pessoas diziam, isso é realmente um grande problema. E até entrarmos em ação, se não tivéssemos feito o trabalho, aquele lugar estaria pegando fogo, assim como as casas queimaram. Eles estavam com sérios problemas ontem à noite, Peter, você sabe disso, e na noite anterior e na noite antes dessa. E eu sinto que não tivemos escolha. Eu não quero ver acontecer o que já aconteceu tantas vezes neste país. Eu vi Minneapolis queimar. Olha o que aconteceu em tantas partes diferentes da Califórnia. Dê uma olhada no que aconteceu em San Diego, há tantos lugares diferentes. E onde deixamos queimar. Queremos ser politicamente corretos. Queríamos ser legais. Queremos ser gentis com o criminoso. E o que você está fazendo é destruindo o tecido da nossa vida neste país. Não, nós fizemos a coisa certa, recebemos crédito por pessoas que eu menos suspeitaria. Ora, eu diria que algumas das pessoas que entraram e disseram graças a Deus, eles disseram, alguns deles, graças a Deus que o Trump se envolveu e eu estou muito feliz por ter me envolvido. E acho que o Gavin, do jeito dele, provavelmente também está feliz que eu me envolvi, sim. O que você acha? O que você acha do fato de ele dizer que você quer uma guerra civil nas ruas da América? Não, é justamente o contrário. Eu não quero uma guerra civil. Uma guerra civil aconteceria se você deixasse nas mãos de pessoas como ele, e eu gostava dele. Sabe, eu sempre me dei bem com ele. Eu nunca tive problema com ele, mas ele é extremamente incompetente, certo? Você recebeu alguma atualização dos negociadores em Londres? Você recebeu alguma atualização da sua equipe em Londres negociando as conversas comerciais com a China? Estamos indo bem com a China. A China não é fácil. Assim como o seu país de origem também não é fácil lá. Acho que estamos indo muito bem. Eles estão lá agora. Só estou recebendo bons relatórios. Ainda é um pouco cedo, mas eles vão ligar em breve. Na verdade, provavelmente quando eu voltar, terei minha primeira ligação deles. Queremos abrir a China e se não abrirmos a China, talvez não façamos nada, mas queremos abrir a China. Será algo ótimo para a China, algo ótimo para o resto do mundo. Você está disposto a suspender os controles de exportação quando se trata da China? Você deu algum tipo de limitação aos seus negociadores? Olha, a China vem explorando os Estados Unidos há muitos anos. Ninguém cobrou nem 10 centavos deles. Nenhum presidente teve coragem de cobrar a China por qualquer motivo. Eles não quiseram fazer isso. Eu arrecadei centenas de bilhões de dólares. Implementei tarifas sobre a China quando assumi o primeiro mandato e arrecadamos centenas de bilhões de dólares e depois fiz isso de novo. Mas fiz isso por muitos outros também. Se você olhar as estatísticas, o déficit do mês passado foi reduzido pela metade. Todo mundo ficou surpreso. Eu não fiquei surpreso. Acho que muita gente nesta mesa também não ficou, porque viram os bilhões de dólares que estavam entrando e as tarifas praticamente nem tinham começado ainda. Elas estavam sobre carros, elas estavam sobre alguns países, mas em um nível muito pequeno. E nós cortamos o déficit pela metade e isso foi uma grande notícia há alguns dias.
Eles disseram, eu não acredito. Um dos apresentadores de um canal de negócios ficou maluco, disse, eu não acredito nesses números. Esses números são bons. Os números vão ser muito bons. Acho que teremos 4 anos excelentes. Você sabe, tivemos a maior economia da história durante meus 4 anos. Acho que desta vez vamos superar isso. Senhor presidente. E ela foi mencionada na sua ligação com o primeiro-ministro hoje? Bem, ela é uma pessoa estranha, jovem e raivosa. Não sei se é raiva de verdade. Na verdade, é difícil de acreditar, mas eu vi o que aconteceu. Ela certamente é diferente. Controle da raiva. Acho que ela precisa fazer um curso de controle da raiva. Essa é a minha principal recomendação para ela. Como ela diz, ela foi sequestrada? Eu acho isso. Acho que Israel já tem problemas suficientes sem precisar sequestrar Greta Thunberg. Em segundo lugar, você vai comentar o que ela disse? Ela foi sequestrada por Israel. Você vai se livrar do Tesla e do serviço Starlink que você tem aqui na Casa Branca? Não, eu não ouvi isso. Quer dizer, talvez eu mova o Tesla um pouco, mas não acho que faremos isso com o Starlink. É um bom serviço. Mover o quê? O que você quer dizer? Eu tenho muitos lugares. Tenho tantos lugares que nem sei o que fazer com todos eles. Você já viu o Elon Musk ficar físico com o secretário do Tesouro? Não, não vi, tentei. Eu tive uma discussão, mas não vi. Não vi muita fisicalidade ali. Segundo uma reportagem do New York Times, ele não queria falar sobre Elon Musk. Ele alegou que, próximo ao fim de seu mandato na Casa Branca, estava confundindo os limites entre o uso recreativo de drogas e o uso medicinal. Você acha que ele já teve drogas aqui na Casa Branca? Eu realmente não sei. Eu não acho. Espero que não. Olha, desejo-lhe tudo de bom. Você entende? Tínhamos um bom relacionamento e eu só lhe desejo tudo de bom. Muito bem, na verdade. Sim. Agora você mencionou a flotilha. Você tem alguma resposta sobre Israel ter interceptado esse barco? E você pode nos dar uma atualização sobre o que está acontecendo com a entrada de ajuda em... Em Gaza, neste momento, tivemos pessoas sendo baleadas por forças israelenses que estão tentando sair de Gaza, humanitária. Sim, Gaza, neste momento, está no meio de uma grande negociação entre o EUA e o Hamas e Israel. E o Irã, na verdade, está envolvido e vamos ver o que vai acontecer com Gaza. Queremos trazer os reféns de volta, é tudo o que posso te dizer. Sim, por favor. Lá atrás você disse que eles eram insurrecionistas depois do que você estava falando em Los Angeles. Sim, senhor, eu não chamaria exatamente de uma insurreição, mas poderia ter levado a uma insurreição. Quero dizer, aquilo foi sério, houve muito dano acontecendo na noite passada. Eu assisti muito de perto e foi impressionante o trabalho que a Guarda Nacional fez. E, aliás, a polícia também estava trabalhando muito duro. Mas você sabe, a polícia recebe instruções para ser politicamente correta. Eu disse, não precisam ser politicamente corretos. Vocês têm que fazer o trabalho. E sobre Elon Musk, você planeja falar com ele em breve? Eu conheço algumas pessoas. Qual deles? Sobre Elon Musk, você planeja falar com ele por telefone em breve? Na verdade, eu ainda não pensei muito sobre isso. Imagino que ele queira falar comigo. Acho que sim. Se eu fosse ele, gostaria de falar comigo mesmo, mas... E talvez ele já tenha ligado. Você teria que perguntar a ele. Pergunte a ele se ele já ligou ou não. Mas eu não teria problema com isso. Se ele te ligasse, atenderia? Bem, eu não quero dizer isso, mas você sabe. Mas imagino que ele gostaria de falar comigo. Senhor presidente. Era para o senhor receber uma contraproposta? Sim, por favor. Era para o senhor receber uma contraproposta do Irã hoje. Você recebeu essa proposta e qual é o principal impedimento? O quê? Reunião Irã na quinta, então vamos esperar até quinta para ouvir a proposta. E qual é o impedimento para fechar acordo? Bem, eles estão apenas pedindo coisas que você não pode fazer. Eles não querem abrir mão do que tem que abrir mão. Você sabe o que é isso? Eles buscam enriquecimento. Não podemos ter enriquecimento. Queremos justamente o oposto. E até agora eles não chegaram lá. Odeio dizer isso, porque a alternativa é muito grave. Mas eles não chegaram lá. Eles nos deram as opiniões deles sobre o acordo e eu disse, sabe, simplesmente não é aceitável. Foi o tema com o primeiro-ministro Netanyahu, conversou? Eu diria que sim. Não sei se o que mais eu posso falar. O tempo. Bem, você pode falar sobre o Líbano. Basicamente esse é o principal assunto, sim.
senhor presidente. Falamos sobre o Líbano também, sim, falamos. E sobre o Líbano? Bem, o Líbano está trabalhando muito. Eles têm um novo embaixador excelente, que eu coloquei lá. Um homem que conheço muito bem, ele é muito inteligente. Eu nem sabia que ele era libanês. E eu disse, por que você quer o Líbano? Ele disse, eu nasci lá, eu amo o povo. Eu disse, sabe, é muito perigoso ir para o Líbano. Há algumas embaixadas que são maravilhosas, há outras que são perigosas. Eu disse, o Michel é o nome dele, é um homem. Michel, homem muito elegante. E eu disse, por que você quer isso? E ele disse, porque eu amo o meu país e amo aquele povo. Eu disse, é muito perigoso. Ele disse, eu não me importo. Esse não é um homem que viveu em perigo. Ele é um homem muito bem sucedido daqui. E ele queria ser embaixador, apesar de provavelmente estar indo para uma situação muito perigosa. Você vê o que está acontecendo. Mas eu tive muito respeito por isso. Ele ama aquele país, ele ama mesmo. Ele nasceu lá, ele ama o país, sim. Senhor presidente, você tem uma grande e linda parada chegando no sábado? Temos sim. Quais são suas maiores expectativas para isso? Depois tenho uma segunda pergunta em relação ao Gavin Newsom. Vai em frente à grande parada. Então, obrigado, Brian. É um momento tão, eu acho, importante para este país. Sabe, 2 semanas atrás eu estava ligando para pessoas e conversando com líderes, incluindo o presidente Putin, E todos eles disseram, estamos comemorando a vitória na Segunda Guerra Mundial. E eu disse, uau, não é incrível? Nós somos os únicos que não estavam comemorando e fomos nós que vencemos a guerra. Agora, a Rússia realmente ajudou. Eles perderam 51 milhões de pessoas, para ser justo. As pessoas dizem, ele está defendendo a Rússia. Não, eles perderam 51 milhões de pessoas. E sabe, não dá para esquecer isso. Mas a França estava comemorando. E como você sabe, Hitler fez um discurso na Torre Eiffel. Mas quando falei com o presidente Macron, ele disse, estamos comemorando a grande vitória da Segunda Guerra Mundial. E eu acho ótimo que ele estivesse fazendo isso. Mas fomos nós que vencemos e não estávamos comemorando. Eu disse para mim mesmo, não é loucura isso? E eu acho que está na hora de a gente comemorar um pouco, sabe? Tivemos muitas vitórias, vencemos 2 guerras mundiais e depois vamos lá e mudamos o nome dos fortes onde vencemos as guerras. Você vai lá? Vencemos guerras mundiais a partir do Forte Robert E. Lee, do Forte Bragg, de todos os diferentes fortes. E o que fazemos? Mudamos o nome dos fortes porque queremos ser politicamente corretos. Então, muitos deles estão voltando ao nome original, você provavelmente percebeu, o Forte Bragg e outros. Mas eu acho que é um momento para celebrar o nosso exército. Você sabe, nós reconstruímos em grande parte as nossas forças armadas. Estamos com pouca munição. Isso porque ela é enviada muito rapidamente para outros países, um em particular, mas nós vamos recuperar isso muito rápido. Mas temos umas forças armadas como ninguém tem, ninguém chega perto. Temos o melhor equipamento do mundo. Nós fabricamos o melhor equipamento do mundo. Não há forças armadas como as nossas. Mostramos isso com o ISIS. Os generais da televisão me disseram que levaria 4 anos para vencer. E nós fizemos isso em 3 semanas, sob o comando do general Raymond Kane, que agora é o chefe do Estado-Maior Conjunto. Ele é ótimo. Acabei de sair de uma reunião com ele. Não, acho que é hora de celebrarmos. E eu meio que tenho que rir dessas pessoas. Bem, você sabe, vai gastar muito dinheiro. Muito desse dinheiro é pago por mim e por doadores. Não sei se você sabe, muito desse valor nem sairá do orçamento militar. Acho que posso dizer isso, Suzy, certo? Temos pessoas investindo dinheiro para fazer isso acontecer. Não que seja necessário, porque acho que é um ótimo investimento. Temos muitos tanques, temos todos os tipos de tanques novos e muito antigos, todos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. É uma celebração do Exército. O Exército é um ano mais velho que o país, então no próximo ano vamos comemorar 250 anos, mas celebramos o Exército no Dia da Bandeira. Não é meu aniversário, é meu aniversário, mas não comemoro o meu nascimento, comemoro o Dia da Bandeira. Acontece de ser no mesmo dia, então eu recebo um pouco de piada por isso. Mas o Dia da Bandeira é a data apropriada e estamos comemorando 250 anos do Exército, um grande serviço. E lembrem-se, sabe, pensem nisso, nós vencemos tanto, nós vencemos
a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tantas outras coisas. E então nós nos tornamos politicamente corretos. Mas só posso dizer que me disseram que o ISIS levaria de 4 a 5 anos. E nós conseguimos em 3 semanas. Você estava lá, você viu, certo? Temos o maior exército do mundo. Ninguém pode nos vencer. Enquanto tivermos a liderança certa, ninguém pode nos vencer. Se tivermos pessoas estúpidas comandando, como aconteceu no Afeganistão, quando você olha para aquilo, em primeiro lugar, o Afeganistão deveria ter sido uma vitória fácil como guerra, mas foi tão triste a forma como lutamos, tão ridículo. Nós lutamos para não vencer, mas não costumávamos ser assim. E estamos celebrando porque eu acho que o dia no Afeganistão foi o período mais triste da história do nosso país. Aquilo foi uma bagunça do Biden com generais ruins como Milley e outros. Eles eram ruins, eram generais incompetentes. Eu conheço todos os bons e os ruins, nós nos livramos da maioria dos ruins, mas era hora de celebrar e é isso que estamos fazendo. Então será no dia 14 de junho e vai ser um desfile como... Eu não sei se já tivemos um desfile assim. Vai ser incrível. Temos ar, mesmo sendo do Exército, teremos muitos daqueles aviões do Exército sobrevoando e teremos tanques por toda parte. E teremos milhares e milhares de soldados que marcharam bravamente pelas ruas. Vai ser um dia lindo, eu acho, e vamos celebrar o nosso país. Você falou sobre liderança e, rapidamente falando sobre Gavin Newsom, ele é o líder certo para a Califórnia, considerando o tamanho da economia deles e todos esses investimentos dos EUA chegando. Ele é o governador e líder certo para o futuro da Califórnia e para os investimentos dos EUA? Não acho que ele seja, fez um trabalho terrível, é um cara. Eu sempre me dei bem com ele. Você olha para as declarações dele sobre mim no passado. Eu fui um grande presidente, sempre cuidei da Califórnia, sabe tudo isso. Mas estou falando apenas dos resultados. Você parece... Sabe, aqui está a vantagem de um clima maravilhoso. Talvez o melhor clima de qualquer estado, se você pensar bem. Clima maravilhoso, um oceano lindo, tudo lindo. Você tem todas as vantagens e ele não soube aproveitar isso. E ele deixou pessoas entrarem aos milhões, que estão sobrecarregando seus hospitais, seu sistema educacional. E sua polícia está sendo sobrecarregada. Olha o que aconteceu. Ele deveria estar feliz por eu ter enviado os militares, porque se eu não tivesse enviado, vocês teriam tido um problema ali como não se via há muito tempo. Sim, por favor. Muito obrigado, Brian. Voo supersônico. Sobre voo supersônico. Voo supersônico? Sei que o senhor assinou uma ordem executiva. Certo. O senhor quer ver um Air Force One supersônico em 10 anos? Bem, eu não me importo muito com isso, mas eu gostaria de ver. Sabe, se você pensar bem, voo, a palavra voo é uma palavra interessante, mas provavelmente é a única categoria onde, na verdade, regredimos, porque costumávamos ter o Concorde e podíamos voar para Londres, Brad, de forma muito rápida e confortável. E hoje leva 2 ou 3 vezes mais tempo. É a única coisa em que retrocedemos. Aliás, o Concorde, na minha opinião, até hoje, Michael, porque você se interessa muito por estética, eu sei. Mas até hoje foi uma das mais belas obras de arte que já vi. Era uma obra de arte, a beleza do Concorde. Era o avião mais bonito, mas sabe, ele te levava até lá em metade do tempo. Agora você gasta muito tempo e não há motivo para isso. Porque, sabe, eles têm o problema do estrondo sônico, não é um grande problema, mas eles já resolveram bem essa questão do estrondo sônico. A tecnologia muda, a mudança no revestimento, mudança no peso, todas essas outras coisas, não há motivo para que não possamos fazer algo incrível. Então estamos tornando possível para eles fazerem voos supersônicos e nos colocar de volta no caminho certo. Quer dizer, pense nisso, há 30 anos, nós realmente tínhamos aviões que voavam muito mais rápido do que voamos agora. Levava metade do tempo para chegar a um lugar. Então nós regredimos e agora vamos progredir. Senhor presidente. É meio incrível mesmo, não é? Nós retrocedemos. Em Wall Street eles não fizeram isso. Se o Goldman Sachs fosse assim, o Goldman Sachs nem existiria mais. Senhor presidente. Sim, por favor. O senhor está planejando enviar fuzileiros navais para a Califórnia para lidar com a situação em Los Angeles? O senhor vai enviar fuzileiros navais para a Califórnia? Vamos ver o que acontece. Quer dizer, acho que temos tudo muito bem sob controle. Acho que teria sido uma situação muito ruim.
Estava indo na direção errada, agora está indo na direção certa. E esperamos ter o apoio do Gavin, porque o Gavin é o grande beneficiado à medida que resolvemos os problemas dele. Quer dizer, o estado dele está uma bagunça. E eu gostaria de envolver alguém no trem, porque olha, pessoalmente, isso nunca deveria ter sido construído, porque você pode voar para lá por $2. E o que você está fazendo lá fazendo isso? Você poderia dirigir, poderia fazer várias outras coisas. Você sabe se eles fizeram um estudo, se você desse a cada passageiro o melhor serviço de limusine da história do nosso mundo, o serviço de limusine mais caro, com motorista particular e luvas brancas, indo e voltando, teríamos economizado bilhões de dólares em comparação com a construção dessa monstruosidade que está sendo erguida. Eu nunca vi nada parecido, sabe? Eu já vi estouros de orçamento, eu sou uma pessoa, sempre me saí bem com estouros de orçamento, eu não tenho isso. Mas vou te dizer, eu nunca vi estouros de orçamento. Você vê casos em que é 20% a mais, 50%, 100% a mais. Esses são milhares de por cento, ninguém nem sabe, eles não fazem ideia. E era para ser de São Francisco até Los Angeles. Bem, eles acabaram fazendo muito fora de Los Angeles, está parando no meio de... Eu não quero dizer no meio do nada, porque eu, na verdade, gosto muito de uma daquelas cidadezinhas, mas está muito aquém do destino. E o nosso governo está dizendo, sabe, por que estamos envolvidos nisso? Isso foi conduzido tão mal antes dele, mas ele realmente estragou tudo. Então, sabe, certo, mais uma pergunta. Posso? Mais uma coisa. Você pode comentar sobre alguma das discussões que aconteceram lá e o propósito daquele retiro? Seu tempo em Camp David? Quer saber? Seu tempo em Camp David. Você pode comentar sobre quais discussões aconteceram lá e o propósito daquele retiro? Bem, eu não quero comentar sobre as discussões. Quero dizer, eu já disse um pouco sobre o motivo de estarmos lá. Tivemos discussões sobre muitos assuntos. Tínhamos um grupo de pessoas, um grupo grande, incluindo generais, almirantes e muitos outros. E tudo o que posso dizer é que nosso país está em ótima forma. Estamos em ótima forma economicamente. O projeto de lei no qual o Mike, o Jason e todo o pessoal estão trabalhando vai ser, eu acho, incrível. Acho que vai ser uma das legislações mais importantes que já tivemos neste país. Vai realizar coisas que você nem acreditaria. E nós vamos... Sabe, eu tenho uma frase muito simples. Nós fizemos uma campanha com palavras muito simples. Fazer a América grande de novo. É isso que estamos fazendo. Estamos tornando o país grandioso. Estamos tornando-o seguro. Estamos tornando-o bonito. E estamos tornando-o muito rico novamente. Sabe, riqueza não é um problema. Sim, você precisa de riqueza para cuidar de muitas outras pessoas. Temos que tornar nosso país melhor. O país precisa se recuperar de 4 anos de abuso. Nosso país foi muito maltratado por uma pessoa extremamente incompetente e por um grupo de pessoas que não eram incompetentes, mas eram radicais da esquerda lunática e governaram o país com uma caneta automática. E eu espero que as autoridades estejam olhando para isso com muita seriedade. Isso é como uma tomada de controle do nosso país, de certa forma, porque esse cara não fazia ideia do que estava fazendo. Você viu isso durante o debate. Você viu isso em outros casos. Quero dizer, ele não fazia ideia. Eu percebi isso anos atrás. Aliás, há 40 anos ele já não tinha ele já era ruim há 40 anos. Não estamos falando só de... E eles sempre gostam de falar de idade, mas não é a idade. Eu conheço pessoas com 88, 89, 92 anos. Bernie Marcos, que acabou de falecer, tinha 95 anos. Falei com ele um ano antes, ele estava 100%. Não é a idade, é outra coisa. Mas seja o que for, você não pode ter isso neste país. O dano que ele causou a este país é inacreditável. Mas a boa notícia é que já consertamos grande parte disso e o resto vai acontecer. Muito obrigado a todos. Obrigado.